Meus queridos leitores, então vamos continuar no 6º capítulo do livro Perdas e Reencontro? Só uma explicaçãozinha. O objetivo desses vídeos não é contar os capítulos, não é ler os capítulos para vocês lerem, para vocês saberem a história. O objetivo é a cada capítulo, um conteúdo que aparecer, a gente exemplificar. A gente tentar ver nesse capítulo o que serve para a gente, o que pode ser útil, o que pode ser consolador, o que pode ser um alerta. Então, o intuito não é de ler a história. Eu li os primeiros capítulos, agora vocês já entendem mais ou menos como é a história, vocês já sabem como que ela vai seguir daqui para frente. Então, eu vou agora resumir os capítulos e a gente vai conversando sobre os temas. 6º capítulo. No 6º capítulo, a Mariana, como ela já tinha estado naquela sensação de angústia, de culpa pelo desaparecimento de Clarita, ela não sabe para onde ela seguir. Então, depois de conversar com o chefe, ela percebe que ela pode conhecer a doutrina espírita, que muitos já tinham falado para ela, e ver o que a doutrina espírita pode trazer para ela de conforto, de calma, né? E ela protela, ela já sabe onde é a casa espírita, onde ela pode visitar, só que ela protela aquela decisão porque ela não sabe o que ela vai encontrar, ela não sabe que situação vai se apresentar para ela, e ela acaba, até que um dia ela acaba indo e fica lá esperando o horário de entrar, e ela conhece o outro personagem da história, que é como é o nome dele? Ricardo. É aí que eles se conhecem nessa primeira visita dela da casa espírita. O que a gente poderia levar nesse capítulo de conteúdo é o chamamento que a pessoa tem quando passa por momentos de dificuldades, quando passa por dores, sofrimentos. Muitas vezes a pessoa, quando ela está bem, ela acredita que não precisa daquele conforto espiritual. E ela segue a vida dela, trabalho, casa, ou estudo, ou família. Ela não vê necessidade porque ela se sente bem. É nos momentos de dificuldade que nós buscamos amparo divino, que nós buscamos um consolo para as nossas dores. Foi o que aconteceu com Mariana. A Mariana, ela não tinha noção de doutrina espírita, ela não conhecia sobre o espiritismo. E ela viu a necessidade de buscar algo mais, buscar algo que desse respostas para ela. E foi a doutrina espírita que foi apresentada para ela nesse primeiro momento. Porém, pode ser qualquer outra religião, católica, evangélica, umbandista, qualquer outro tipo de seita religiosa, qualquer outro tipo de doutrina. A personagem da nossa história, Mariana, ela conheceu, ela foi levada num momento de desespero, de dor, para a doutrina espírita. E foi ali que ela encontrou alento, encontrou algumas respostas para continuar. Nessa questão de chamamento, a gente precisa ouvir, porque as facilidades da vida não nos permite, muitas vezes, isso são casos e casos, não nos permite muitas vezes ir ao encontro desse chamamento, ir ao encontro da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, é somente nas dores. E aí nós precisamos, como eu já disse nos capítulos anteriores, nós precisamos escutar. Não escutar apenas com a nossa mente, escutar com a nossa alma e com o nosso coração. Mas é difícil, para muitos é difícil, para mim foi difícil. Muitas vezes as pessoas necessitam da dor para acordar. E nesses momentos elas encontram.
E aí que começa a descoberta de uma nova religiosidade, de uma nova espiritualidade, muitas vezes até do próprio autoconhecimento, porque quando nós não temos a espiritualidade, quando nós não temos aquela fé em alguma coisa, a gente se perde e não sabe nem quem somos. Então precisamos ficar muito atentos a isso. No caso de Mariana, eu gostaria só de mencionar uma parte, que também não é o acaso, como a gente sabe, não existe o acaso. Mariana, enquanto esperava os trabalhos começarem, o evangelho começar, ela se deparou com o evangelho, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, numa mesa próximo a ela, e ela abriu ao acaso. E foi no momento em que ela mais precisava. Por curiosidade, ela leu e aquilo que ela leu pegou no coração dela, foi tão forte para ela, e não só para ela, para o próprio mentor espiritual que a acompanhava, porque para eles também não é fácil eles quererem que os seus afiliados, que os seus protegidos sigam o caminho que eles precisam seguir, mas existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, não podemos tirar o livre-arbítrio de ninguém. Cada pessoa tem o direito de seguir o seu caminho. E os espíritos que nos amam, os espíritos familiares, eles sabem disso e eles sofrem por isso também, porque muitas vezes nós precisamos seguir, tá ali na nossa frente, nós não enxergamos. Não era aquele momento. Nós não estávamos preparados e prontos para aquele momento, mas uma hora chega. Tá? Uma hora chega e esse momento ele surge para nos tirar da dor, nos mostrar um caminho, nos mostrar quais são as nossas tarefas, nos mostrar nossas imperfeições, porque elas também vêm com a espiritualidade, mas a imperfeição que a espiritualidade nos mostra não é aquela imperfeição carrasca, aquele saber carrasco, aquele saber de castigo, não. É um saber que entende que somos imperfeitos, temos erros, mas que temos a oportunidade de continuar seguindo, refazer o nosso caminho, refazer a nossa caminhada e nos tornar uma pessoa nova a cada novo dia. Até o próximo capítulo.